está sendo gravado, aliás, eu tinha até esquecido de gravar, botei para gravar agora, o vídeo que está sendo gravado, eu vou disponibilizar para a Dayana, para que ela possa enviar para vocês. Vou mandar a lista de exercícios de bacias hidrográficas já hoje, durante a semana. Eu vou enviar a lista de exercícios sobre aquíferos para vocês, certo? Mas é essa apresentação que nós vamos utilizar agora, para poder vocês estudarem, ter o material aí completinho para facilitar a vida de vocês, beleza? Então, me dá um minutinho que eu vou projetar a tela para a gente. Só um minutinho. Queridos, libera o áudio e fala aí para mim. Estão todos conseguindo enxergar a minha tela? Sim. Sim. Beleza, perfeito. Olha, não fiquem preocupados por estar escrito aqui 7º ano, até porque o que acontece? Esse é um conteúdo realmente de Fundamental 2. Às vezes eu vejo os alunos preocupados, com certo preconceito, assim, mas está colocando nenhum material de Fundamental 2? Sim, sabe por quê? Porque todo esse conceito ele é dado para vocês no Fundamental 2. O que vocês aprendem no ensino médio, na verdade, é um aprofundamento, tá? Só um detalhe, galera. Vocês vão perceber que eu estou tossindo bastante. Não fiquem preocupados e, por favor, de antemão, eu já lhes peço perdão. Por quê? É alergia. Eu tenho uma alergia danada a essa troca de tempo. Então, se um dia está quente, como, por exemplo, hoje e ontem, e, de repente, amanhã amanhece chuvoso, né, com uma temperatura mais baixa, acabou. Como nós estamos passando por essa alternância, eu tenho duas opções. Beber bastante água, ficar com a barriga cheia de água, que é o que eu posso fazer, ou partir para uma situação mais agressiva, que é tomar um xarope antialérgico. Qual é o problema de tomar xarope ou remédio antialérgico? Vou dormir o dia inteiro, porque eu tenho baixíssima tolerância antialérgica, então não consigo. Então, vou bebendo água para manter a mucosa aí tudo muito úmido e vamos tossindo, vamos sobreviver, tá bom? Então, não fiquem chateados com o titio, não, que isso tudo vai dar certo. Então vamos lá, galera. Vamos avançar aí. Falando um pouquinho sobre água doce no Brasil. Ah, detalhe, turma. No momento que você não entender alguma informação que estiver aqui ou que eu falar com vocês, pode intervir na hora, tá bom? Pode liberar o áudio aí e falar assim, pô, Bruno, me dá uma ajuda aí, não compreendi. Fiquem à vontade. Eu odeio quando aparece essa telinha aqui. Atrapalha a minha vida no meu slide. Vamos lá. Galera, o Brasil possui cerca de 12% de toda a água do planeta. Essa água está basicamente espalhada em bacias hidrográficas. É isso? Vamos ver logo, logo o que são. A maior reserva mundial de água doce é o 3º maior potencial hídrico da Terra. Gente, não há país no mundo com maior disponibilidade hídrica do que o Brasil. E aí, isso torna importante a nossa compreensão acerca desse assunto, porque a ESA, assim como a SpaceX, caso alguém vá fazer, assim como o Colégio Naval, caso alguém vá fazer, tem cobrado muita coisa em cima disso. Eu me recordo, mas se eu não falei, pode ser que eu tenha dito isso no pré-vestibular, fazendo um comparativo com o conteúdo que eles estudam, mas em algum momento eu me recordo de ter conversado com alguma das turmas, se não as duas, que o Exército está com uma pegada ecológica muito, muito forte. Quer ver só? Para quem está desde o início das aulas, desde o início da nossa época lá presencial, desde o início das nossas aulas, eu liberei várias provas anteriores para que a gente fizesse em sala de aula, isso aí no final do ano passado, antes da gente entrar propriamente dito com o conteúdo. Na medida que vocês foram fazendo a lista de exercícios, que eram as provas anteriores, eu não me recordo agora a partir de que ano que eu busquei essas provas. Se foi de 2000, 2010, enfim. Eu busquei as últimas provas aí dos últimos, pelo menos 5, 6 anos, ou dos últimos 10 anos para cá. Eu gostaria que vocês depois revisassem essas listas de exercícios e observassem a quantidade de questões que tratam do assunto de meio ambiente. Embora o que nós estejamos falando agora não seja diretamente prerrogativas de informação do meio ambiente,
nós precisamos entender e compreender que, quando falamos de bacias hidrográficas, estamos falando do país com a maior reserva hídrica do mundo. Estamos falando de um recurso extremamente importante para o planeta e que, se daqui a alguns anos, né, nós estamos em 2020, galera, nós somos quase 8 bilhões. Segundo algumas estatísticas, até 2050 a gente pode atingir 10 ou ultrapassar 10 bilhões de pessoas. Sejamos francos, se falta água no mundo, o Brasil tem condições de suportar uma guerra internacional ou teríamos que partir para a diplomacia? Os Estados Unidos chegam e dizem o seguinte: estamos sem água, Brasil, precisamos. O que nós vamos fazer? Bater de frente com a maior potência bélica do planeta? Ou vamos negociar e vender a nossa água a preço de banana? Se a Rússia chegar e falar assim: olha, Brasil, precisamos de água, o que vamos fazer? Conflitar com os Estados Unidos na questão dos interesses? Do lado esquerdo nós temos os Estados Unidos e do lado direito, numa perspectiva de mapa, nós temos a Rússia. O que nós vamos fazer, queridos alunos? Vamos entrar em desespero e sair correndo, né? Se trancar num bunker que a gente provavelmente vai ter que fazer para ninguém descobrir a gente, como se fosse uma guerra nuclear. Claro que a gente não vai fazer isso. Para tanto, nós precisamos de uma conscientização a nível internacional do uso da água. E aí eu me recordo também de ter falado uma outra coisa, porque algumas vezes os conteúdos vão batendo, né? E como eu estou em casa todos os dias, eu não tenho parâmetro, eu estava na sala de aula tal, sala de aula tal. Né? Mas eu me lembro de ter falado, não sei se para vocês ou para outras turmas, que para se fazer uma única calça jeans, é necessário aproximadamente, aliás, são necessários aproximadamente 700 litros de água. E quando nós falamos em consumo, ou seja, você ir para o shopping todo final de semana, se não você, alguém que você conhece, para comprar, de repente, uma calça jeans ou qualquer outra coisa que necessite de recurso natural do planeta, você está jogando fora 700 litros de água. Se você tem 5 calças jeans, elas não dão conta do recado. Você tem 7, uma para cada dia da semana, elas não dão conta enquanto usa uma, outra está lavando, enquanto uma está lavando, outra está passando. Mas não, o indivíduo precisa ter 50 calças jeans dentro do armário. Eu estou usando a calça jeans como exemplo, tá bom? Um carro leva 500 litros de água para ficar pronto a sua pintura. Uma única calça jeans gasta muito mais. O Brasil sendo uma potência hídrica e mal explorada, porque nós vamos ver isso mais à frente, nós vamos ter uma aula só para falar de usina hidrelétrica, associando as nossas bacias hidrográficas e rios de Planalto. Embora não seja o foco hoje, nessa apresentação, nós vamos ver algumas informações acerca desse assunto. Então, o Brasil, enquanto uma potência hídrica, aliás, a maior potência hídrica do planeta, ou nós vamos começar a aprender a olhar para dentro do nosso país, ou alguém vai olhar. E se alguém aqui ainda acha que isso é muita utopia, pensa na floresta amazônica, pensa na quantidade de recursos naturais na maior floresta equatorial do mundo, do planeta, que muitas vezes é explorada por países estrangeiros, como a Alemanha, por exemplo, que investe em biomedicina, que investe em farmácia. Caso eles descubram aqui no Brasil algum princípio ativo, alguma cura para alguma doença pré-existente no planeta, AIDS, câncer, que até hoje não tem cura, você acha que nós não vamos pagar por esse medicamento? Claro que vamos. Sabe por quê? Porque alugamos uma parte do nosso território para que seja explorado por esses países, levando-se em consideração que a nossa taxa de investimento nesse setor ainda é muito baixa. Eu falo para os meus alunos do vestibular, para aqueles que querem fazer farmácia, eu falo assim, ó, você precisa pensar em pesquisa. Ou então, e nunca, jamais desmerecendo, você vai ficar 5 anos dentro de uma universidade federal, aqui no Rio de Janeiro, só a UFRJ que tem, a federal, a única que tem esse curso público, para depois ficar atrás de um balcão de uma farmácia. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, a questão não é essa, mas cada um no seu quadrado. Se eu estudo engenharia, para que eu vou vender roupa numa loja? Não faz sentido. Se eu estudei administração, eu vou vender roupa numa loja e amanhã eu vou ser o gerente da loja e depois de amanhã eu estarei no escritório central. É outra história. Cada um no seu quadrado. Dentro dessa prerrogativa, o Brasil, por possuir uma maior quantidade de água do planeta, precisa urgentemente abrir os seus olhos. Daí a preocupação do Exército, porque, afinal de contas, quem é que faz a patrulha? Quem é que faz a segurança das fronteiras
nacionais? É o Exército. Então, vocês começam a compreender aí o porquê de tanta preocupação por parte do Exército brasileiro. 34 milhões de litros por habitante são gastos por ano. Olha coisa aí, olha coisa absurda. 80% das nossas águas concentram-se na Amazônia, região menos habitada do país. Menos mal, né? Drenam terras brasileiras, as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, a Amazônica e a Platina, e vamos especificá-las mais à frente. A maioria dos rios são volumosos e perenes. O que é perene? É rio que tem água o ano inteiro, nunca seca. Ao contrário de perene, eu tenho outras qualidades, mas a gente vai ver isso mais à frente. No Nordeste, na região de clima semiárido, aliás, o interior do Nordeste, nós temos aí os rios intermitentes, que, durante as estações das secas, esses rios somem, desaparecem. Quando está numa estação úmida, geralmente o verão, o que vai acontecer? Aparecem esses rios. Por quê? Porque existe uma troca no ciclo hidrológico muito forte que permite isso. O sol aquece a água, que por sua vez evapora, que por sua vez precipita. Embora no interior do Nordeste, o nível de precipitação anual seja algo em torno de 500 a 800 milímetros. É muito pouco. Se compararmos com o estado do Rio de Janeiro, aqui nós temos de 1.200 a 2.000 milímetros de chuva por ano. Lá é entre, não significa que passe, né? Entre 500 a 800, quando chega, né? Nem sempre chega. Agora, além dos rios perenes, que são os que nunca secam, nós temos os rios intermitentes, que secam nas estações das secas e nas estações úmidas que tem água, e nós temos também uma outra categoria de rio que não está aqui, mas você está ouvindo e vai anotar isso no seu caderno. Se perder, você volta no vídeo e deixa anotado, são chamados de rios efêmeros. O que são os rios efêmeros? São aqueles rios que só possuem água quando chove. Pode ser verão, outono, primavera ou inverno. Precipitou chuva, o rio se forma. Acabou a chuva, o rio some. Por quê? O solo, por geralmente ser um pouco mais arenoso, ele tende a sugar essa água enquanto ela não está intermitente caindo, constantemente caindo naquele solo. Então, parou de cair a água, o solo drena. Então, nós temos aí, repetindo, rios perenes nunca secam, rios intermitentes só tem água durante as estações mais úmidas, seca durante as estações secas, e rios efêmeros, que só existem enquanto tem chuva. A maioria dos rios tem uma foz do tipo estuário. O que é foz, Bruno? Foz é a forma que o rio desemboca, ou seja, quando ele sai do seu percurso e vai desembocar no mar. Todos os rios desembocam no mar. Como é que ele desemboca? É a foz. Quantas fozes existem? Foz em estuário, foz em delta. Isso é assunto para a gente ver mais lá na frente. Quanto mais eu falo, mais dá vontade de tossir. É impressionante. Mas vamos lá. Galera, tá dando para todo mundo entender, compreender o assunto? Dá um ok aí, fala alguma coisa para mim. Sim. Tá tranquilo. Beleza, então vamos lá. Tá tranquilo, tá favorável. Tipo de drenagem. No Brasil, o predomínio, ou seja, a maior parte, é de drenagem exorreica, ou seja, todos desaguam no mar. No nosso caso, é o Oceano Atlântico. Em exercícios, nós vamos ver outros tipos de drenagem de rios, tá bom? Mas além da exorreica, que deságua para dentro do oceano, existe um outro tipo de drenagem que é arreica. Tiro o ESO e boto o A. Arreica. A drenagem do tipo arreica, ela não deságua no mar, ela deságua para dentro do continente. Ela vai para algum outro rio, vai dar um jeito de alimentar algum outro rio. Bom, predomínio de rios de planalto. O que significa isso, galera? A gente que já aprendeu relevo. Rios de planalto são aqueles rios que vão possuir um peso maior da queda da água. Se tem um peso maior da queda da água, isso significa que lá embaixo, no finalzinho do rio, onde a água bate ali com todo o seu peso, pensa numa cachoeira, por exemplo, o que vai acontecer? Nós temos condições de instalar ali bobinas enormes, parecem rodas gigantescas de ferro, que vão girar e se movimentar de acordo com o peso dessa água.
Isso gera energia elétrica, porque isso é energia cinética, é força. Não sei se vocês já viram alguma vez, eu hoje quase não vejo mais, praticamente, mas vi muito quando eu era moleque, quando eu era mais novo, que algumas pessoas, geralmente mais antigas, mais idosas, tinham o hábito de colocar uma lanterna na bicicleta e colocava um dínamo, um cabinho ligado ali, como se fosse uma bobina, né? Na medida que você ia pedalando, a bobina girava e criava aí, né? Acabava formando, gerando energia elétrica. Tinha um dínamo ali. Não sei se vocês chegaram a ver isso alguma vez. É o mesmo princípio que ocorre numa usina hidrelétrica, ou seja, aquela usina que gera energia elétrica a partir da água, que é o que nós mais temos aqui, hoje, atualmente, no nosso país. Até porque nós temos um grande potencial hidroelétrico. Então, pensa aí, a água cai, bate, gera energia elétrica. Se eu tenho muito rio de Planalto, isso significa que eu tenho um grande potencial hidroelétrico. Basta investimento do governo, mas isso é uma outra história. Os rios brasileiros são originários de 3 divisores de água: Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e as diversas subdivisões do Planalto brasileiro. O que significa isso? Esse divisor da água? São relevos que determinam, ó, esse rio daqui para cá é do Brasil, daqui para cá é do Peru, daqui para cá é da Argentina, e por aí vai. Esses são os divisores de águas. Existem poucos lagos no Brasil, como, por exemplo, nós temos a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, que é o maior deles. Outros são lagos pequenos, diferentemente dos Estados Unidos, que possuem muitos lagos. Então, olha lá, bacia hidrográfica, né, que é o nosso assunto, é o carro-chefe da aula de hoje. A bacia hidrográfica é uma área de grande superfície, formada por um conjunto de terras, onde corre um rio principal e os seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvios, entre outros. O que é um rio principal? Olha esse rio aqui de terceira ordem, ó, seguindo a seta do mouse, ó. É o que está no meio. O rio principal é aquele que possui o maior volume de água. Esse rio, na maioria das vezes, vai ser alimentado por rios de segunda ordem, que são rios, ó, por exemplo, ó, se eu tenho aqui, tá todo mundo vendo a seta do mouse quando eu estou movimentando ela aqui? Fala aí para mim. Sim. Sim. Beleza, então Sim. eu tenho aqui o rio principal, eu tenho aqui na lateral os rios de segunda ordem. Esses rios aqui são menores do que o rio de terceira ordem e alimentam o rio principal. E aí, seguindo essa lógica, quando eu tenho outro curso aqui, eu tenho rio de primeira ordem. Geralmente é a nascente, né? É onde a água começa a brotar. Esse rio pequenininho, que alimenta o mediano, que por sua vez alimenta o principal. Olha um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Eu não tenho essa imagem, mas eu vou falar para vocês. Imagine aqui, ó, rio principal. É o principalzão, que tem maior volume de água. Qual seria esse camarada aqui no Rio de Janeiro? Rio Paraíba do Sul. Principal rio que abastece o estado do Rio de Janeiro. Vamos pegar um rio de segunda ordem bem grande aqui. Podemos até usar esse aqui, que tem até maior, né? Aqui, ó, esse aqui, ou até mesmo do exemplo, Rio Guandu. O Rio Guandu é o rio de segunda ordem. Ele alimenta o rio principal, que é, no nosso caso aqui, o Paraíba do Sul, certo? Vamos lá. Geralmente, a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos, e a formação da bacia hidrográfica acontece pelo desgaste que a água realiza no relevo, em determinada área, podendo resultar em diversas formas. Vales entre as montanhas, que são chamados de fiordes, não temos aqui no Brasil. Planícies mais ou menos largas, nós temos bastantes aqui. Maior ou menor quantidade de nascente. A água, aos poucos, está vendo aqui? Ó, você tem uma área maior, ela dividiu, uma área menor, ainda dividiu de novo, e aqui dividiu de novo. E por aí ela vai seguindo o seu fluxo, né? Principais bacias hidrográficas que nós temos no nosso território: Bacia Amazônica, Bacia do Tocantins-Araguaia, Bacia de São Francisco e Bacia Platina. Com um detalhe, fique esperto aí: a Bacia Amazônica é a maior do mundo e a maior do Brasil, porém não está totalmente em território brasileiro, certo? Depois nós temos o Tocantins, Araguaia, São Francisco, Platina. E nós temos as bacias secundárias. São assim chamadas porque elas são menores, que é a do Norte e Nordeste, as bacias do Leste, a Sul e Sudeste. Bruno, como é que a ESA
gosta de cobrar isso. Ela vai te dar uma descrição e vai te perguntar, por exemplo, que tipo de bacia hidrográfica ou qual a bacia hidrográfica que ela está se referindo. Olha lá, esse mapa aqui eu considero extremamente importante. Isso aí, querido aluno, você tem que pegar essa imagem, fotografar com os seus olhos, gravar no seu cérebro e não esquecer nunca mais. Por quê? Cai imagem na ESA? Não. Todo mundo já está careca de saber isso, né? Até mais careca do que eu, que não cai imagem na ESA. Porém, se você tem esta imagem na sua cabeça, se você tem mapeado na tua mente o posicionamento das bacias hidrográficas, não vai ter pegadinha que te enrole na hora da prova, certo? No nosso exercício, eu também coloquei um mapa para você colocar isso na sua cabeça de uma vez por todas, beleza? A bacia amazônica está situada em vários países da América do Sul, além do Brasil. Então, vai lá, ó, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Falei que era a maior do planeta e do Brasil, mas não totalmente em território nacional. Porém, a maior porção da bacia amazônica está, de fato, no nosso país, tá? Constituída pelo rio Amazonas, a sua extensão é de 7.000 quilômetros aproximadamente. Esqueça os detalhes, 7.075, 7.000, fecha no número, incluindo seus afluentes, os rios que vão abastecendo ela, certo? Abrange quase todo o território do norte brasileiro, região norte, destacada aqui no mapa, além de terras da região centro-oeste. Basicamente a parte norte e a parte sudeste da região centro-oeste. Em seu percurso pelo Peru, recebe o nome de Maranhão, e a partir do seu ingresso no Brasil, é chamado de Solimões, até o encontro com o Rio Negro, e somente após o Solimões encontrar com o Rio Negro, é que ele passa, então, a ser chamado de Amazonas. Rio Amazonas. É o principal rio, certo? Nasce no Peru, lá na Cordilheira dos Andes. Aliás, galera, fica a dica. Lembra quando a gente estuda clima? Qual é a massa de ar que nasce aqui também? Lá na Cordilheira dos Andes. Passa pela planície do Chaco e chega até o Brasil. MPA. MPA, meu guerreiro, muito bom. Massa polar atlântica. Atento, tá? O aço puro. Só não gabarita em geografia se não quiser. Quem não gabaritar em geografia vai pagar 10 não, vai pagar 100 na hora da prova, hein? Vou receber a energia do Biraça, vou botar todo mundo para pagar. Olha lá, os rios dessa região servem como vias de transporte para a população. Galera, servir não significa que é amplamente explorado. Aliás, esse é um grande problema no nosso país, que nós vamos estudar no nosso edital, que trata-se de modais de transporte, lá na frente. Vocês vão ver como é que é mal explorada essa região aí. Possui grande potencial hidrelétrico, os afluentes do Amazonas, e é pouquíssimo aproveitado, destacando-se a presença da usina hidrelétrica de Balbina, o elefante branco das usinas hidrelétricas aqui no Brasil. Olha, para vocês terem uma ideia, olha esse mapa aqui. Dá uma olhada, bacia amazônica. Percebam quantos afluentes e subafluentes são aqueles rios de segunda e terceira ordem, de primeira e segunda ordem. Olha quantos afluentes e subafluentes tem o Amazonas, Rio Amazonas. Não dá para negar que é o maior, né? Olha aqui que interessante o encontro do Rio Negro com o Solimões. Aqui a água mistura, né? Porque dizem que o Solimões tem uma água um pouco mais quente e o Rio Negro é um pouco mais frio. Mistura, chega numa temperatura mediana aí, né? Olha o curso do rio. Isso aqui é apenas um recorte, tá? Olha como é que é meândrico esse rio, né? Ele é bem sinuoso. E por aí vai. Olha que coisa interessante. E aqui, do lado direito, nós podemos observar um dos afluentes do Amazonas, do Rio Amazonas, justamente aonde nasce o rio. Interessantíssimo, né? A água brota da pedra. Para utilizar como meios de transporte, existe sim, mas é pouco utilizado. Poderia ser ampliado. Por quê? Além dos meios de transporte, também poderia ser usado, por exemplo, para escoar mercadoria. Só que nós não temos portos com toda a infraestrutura que nós vemos, por exemplo, na Europa. Um continente inteiro, pequenininho, com muito mais infraestrutura do transporte hidroviário, não somente para pessoas, como também para mercadorias, muito, muito maior do que o nosso. Eu coloquei aí, colocaram aí 2 imagens do pirarucu, que é um peixe muito, muito comercializado lá pelo seu tamanho, né? E pela sua mansuetude, né? Um peixe agressivo, é só pesado. Então, galera, peixe isso aqui alimenta aí famílias
por semanas, né? Não é uma pesca predatória para se alimentar ou para vender. E o famoso boto rosa da música da Xuxa, que eu não vou cantar, não adianta. Eu, boto rosa. Horrível, né, cara? Jesus Maria José. Eu falei que não ia cantar, mas foi mais forte do que eu. Coçou a garganta. Olha lá, galera. A usina hidrelétrica de Belo Monte é uma central hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu. Claro que o slide é um pouco antigo, né? Ela já está lá pronta no Pará, para as proximidades da cidade, com previsão de inauguração para fevereiro de 2015. Gente, a usina de Belo Monte matou gente pra caramba, acabaram com a biodiversidade. Por quê? Vocês estão vendo aqui na foto casas. Isso aqui é chamado de população ribeirinha. É a galera que vive na beira do rio e que depende dos recursos que esse rio dá. Quando você vai fazer qualquer tipo de obra de amplo espectro, como, por exemplo, a instalação de uma usina hidrelétrica, é necessário você respeitar normas e regras técnicas, como, por exemplo, gerar um relatório chamado EIA/RIMA, R-I-M-A. EIA significa Estudo de Impacto Ambiental e RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Quando você gera esse relatório, é a obrigação, né, de quem está estudando a área compreender que aqui tem pessoas que dependem da pesca, pessoas que, quando perderem o seu meio de vida, vão precisar de outras ferramentas. Então, tem que ferramentar essa população. Não adianta você pegar o camarada aqui da população ribeirinha e vai botar ele para fazer o quê? Se ele vive da pesca, ele come o que ele pesca, e se ele compra um arroz e um feijão, ele compra com a venda desse peixe nas cidades. Então, a usina de Belo Monte, vocês podem pesquisar depois, causou muito impacto ambiental. Deixa anotado aí para vocês pesquisarem, né? O projeto encontrou forte oposição de ambientalistas brasileiros, justamente por causa disso, internacionais e também de algumas comunidades indígenas, pois não consideram os impactos socioambientais. Não consideraram. Por isso que vocês precisam aí ver, né? Mas existem lá seus prós e os contras, né? Se todas as normas e regras fossem respeitadas, pô, galera, olha aí, desenvolvimento econômico do país ia gerar muito emprego, contribuição para suprir energia renovável, porque é uma energia renovável, a água não acaba. Então, se você respeitar normas técnicas, você não vai ter problema, a água não acaba, certo? Isenta de poluentes e de gases tóxicos que são nocivos para a vida humana. Contra, impacto ecológico, né? Detonando a natureza, porque muitos peixes aqui vão morrer. Muda, não o curso do rio, mas o volume de água. Impacto sociológico, por causa da população indígena, ribeirinha, que vive nessa área aqui, uma ocupação desordenada no solo, que vai acabar com o solo, entendeu? Além da perda da vegetação nativa. Essa vegetação aqui, que vocês estão vendo na beira do rio, ó, do lado de cá, onde eu estou passando a seta do mouse, já está bem reduzida. Desse lado aqui ainda tem alguma coisa. O nome desse tipo de vegetação é... Opa, foi. O nome desse tipo de vegetação... O nome desse tipo de vegetação é mata ciliar. Por que ciliar? Ela tem a função de proteger o curso do rio, tal como os cílios protegem os olhos humanos contra a poeira que vem do meio ambiente. Com isso, com este tipo de proteção, evita-se, por exemplo, o assoreamento do rio. O que é assoreamento? Perda do volume de água do rio por conta de detritos que caem aqui. Então, uma construção de uma usina hidrelétrica, pelo menos lá no interior, Nordeste, lá na região Norte, a galera não estava respeitando isso aqui. Foi o caso da usina de Belo Monte. Assoreou os rios, matou peixe, causou prejuízo para a população ribeirinha e indígena, enfim, um verdadeiro elefante branco. Bom, galera, até aqui, tranquilo? Sim. Tranquilo. Beleza. Professor, Eu vou fazer. Oi, alguém quer fazer alguma pergunta? pode repetir o nome dos rios? Rios perenes nunca secam, rios intermitentes? Ah, tá. Rios perenes são rios que nunca secam, tem água o ano inteiro, certo? Rio perene. Rio intermitente. O rio intermitente ele só existe nas épocas úmidas. Nas estações secas, ele some, certo? Certo. Rios efêmeros, com acento circunflexo no segundo E. Efêmeros. Os rios efêmeros, eles somente existem no momento em que está precipitando chuva. Parou de chover, o rio efêmero some, geralmente por conta do solo ser
bem arenoso, ele suga a água na hora. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza, galera. Ó, apesar de faltar 7 minutos, não sei se vocês conseguem ver na tela de vocês aqui, o que eu vou fazer? Nós vamos entrar no outro assunto agora, que são aquíferos, conforme vocês estão vendo aqui, certo? E para a gente não quebrar o assunto no meio, o que eu vou fazer? Eu vou parar essa reunião agora e já vou gerar o primeiro vídeo, porque ele fica processando aqui, o computador fica lento. Quando ele terminar de gerar esse primeiro vídeo, eu mando outro convite e a gente começa a nossa segunda parte. Para tanto, é o tempinho de você ir no banheiro, tomar uma água, tomar um café, jogar uma água no rosto, voltar para a gente começar a segunda parte. Tranquilo, turma? Tranquilo. Suave. Tranquilo. Compartilhamento aqui. Vou encerrar a reunião e a gente volta daqui a pouquinho. 5 minutinhos no máximo.